Olá, aqui é o Luiz Rafael do programa Japonês Online e seja bem-vindo a mais uma videoaula de japonês. E o título dessa aula é Verbos na forma masu, deixando as sentenças no modo formal. É mais uma aula sobre estruturas do japonês para ajudar você a entender mais a língua japonesa e nós vamos falar sobre essa forma verbal chamada masu. Então, vamos começar. Primeiramente, os verbos eles aparecem no dicionário. Quando você procura um verbo no dicionário, ele está na chamada forma de dicionário. Se você ainda não sabe isso, a gente tem uma videoaula falando sobre esse assunto. Então, para aprender mais sobre essa forma, você deve assistir a aula Introdução aos Verbos em Japonês. Inclusive, essa aula, Introdução aos Verbos em Japonês, é um pré-requisito para você entender essa aula com mais facilidade. Então, se você ainda não viu, procura aqui no nosso canal, procura no nosso portal essa aula, que ela serve como base para você entender o que eu vou falar aqui. Ao trocar o verbo da forma de dicionário para a forma masu, que é o que a gente está estudando agora, a sentença ela possui exatamente o mesmo significado, só que ela passa a ser considerada formal. No japonês nós temos essa diferença entre formal e informal. E a gente utiliza esse modo formal para falar com as pessoas que você não possui muita intimidade, ou com pessoas que estão hierarquicamente superiores a nós, como, por exemplo, chefes, professores, clientes, autoridades, juízes e tudo mais. No japonês existe essa diferença de falar entre formal e informal. Na verdade, no português também existe, né? Em qualquer língua você fala diferente, mas no japonês essa diferença ela é estrutural na língua. A maneira com que você conjuga o verbo, ela é diferente se você está falando formal e informal. Isso não significa que é difícil, na verdade, é muito fácil. Inclusive, quando você estuda japonês, se você aprender primeiro a maneira formal, fica mais fácil você aprender o resto. Então, vamos lá. Só para exemplificar, a gente tem aqui uma sentença, né? Na forma de dicionário, né? E depois nós passamos essa sentença para a forma masu para mostrar para você a diferença. Então, a sentença é essa daqui, ó. Gakko e iku, que significa ir à escola. Gakko significa escola. Aqui é a partícula e, que significa a direção para um verbo de movimento, como por exemplo ir, é representada por essa partícula. Note que ela é escrita com a letra re, né? É o hiragana re, mas ela é pronunciada como e. Gakko e iku. Então, o importante aqui é que a frase ela significa exatamente a mesma coisa, só que aqui ela está no modo formal. Olha o que mudou no verbo. Aqui nós tínhamos iku, que é o verbo ir, e aqui nós temos ikimasu, que é o mesmo verbo, o verbo ir, só que na forma masu. E como que a gente passa o verbo para a forma masu? Esse assunto vai ser dividido em duas videoaulas. Aqui nessa primeira videoaula, a gente vai falar sobre como passar alguns verbos para a forma masu. Então vamos lá. Todos os verbos, a última letra deles é uma das letras dessa linha aqui. Na verdade, não todos, tá? Essa aqui, a letra Yu, não se inclui. E a letra O, ela na verdade, ela não faz parte da linha do U, né? Ela só tá aqui porque ela, na verdade, não se encaixa em nenhum. Então, todos os verbos terminam ou com essa letra, ou com essa, 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 ou com essa. Para passar o verbo para a forma masu, você vai trocar essa última letra pelo equivalente da linha de cima, que é a linha do i. E aí depois você coloca o masu. Todos esses verbos, você vai trocar a última letra pela letra equivalente aqui da linha do i, né? I, ki, shi, chi, ni, hi, mi. E colocar o masu no final. Para ficar mais fácil entender, vamos ver alguns exemplos. Então, ó, aqui nós temos alguns verbos. Aqui tem a terminação do verbo. Aqui tem o verbo na forma de dicionário. E aqui nós temos o verbo na forma masu. Então, quando o verbo termina com su, aqui nós temos o verbo hanasu, que significa falar. Para passar ele para a forma masu, você vai trocar esse su pelo shi. Lembra? Você vai trocar o equivalente. Ó. Temos aqui o su, o equivalente na linha do i é o shi. Então, você troca ele para shi e coloca o masu. Então, vira hanashimasu. Para o verbo kaku, que significa escrever, vai virar kakimasu. Para o verbo isogu, que significa apressar, vai virar isogimasu. Tatsu, que significa levantar, tachimasu. Yomu, que significa ler, yomimasu. Yobu, que significa chamar,
yobimasu. Shinu, que significa morrer, shinimasu. Kau, que significa comprar, kaimasu. E assim por diante para todos os verbos que terminam com uma dessas letras. Temos aqui algumas frases de exemplo para facilitar para você. Então, olha só, essa primeira aqui, sensei to hanasu, falar com o professor. Sensei significa professor, hanasu significa falar, partícula to, um dos usos dela é com quem você está falando alguma coisa. Então, como que a gente passaria esse verbo ou essa sentença para a forma masu? Você vai trocar o su por shi e colocar o masu, hanashimasu. O significado é exatamente o mesmo, a frase ela é afirmativa, ela está no presente, só que agora ela é formal. A segunda sentença, kanji o kaku, escrever kanji. Kanji, por si só, são os ideogramas japoneses, né? Esses daqui. Kanji o kaku. Kaku significa escrever. E a partícula o que indica o objeto, temos uma aula sobre ela, se você ainda não conhece. Como que passaria essa sentença para a forma masu? Kaku troca aqui por ki e coloca o masu. Então vira kakimasu. Próxima sentença. Shinbun o yomu. Ler o jornal. Shinbun significa jornal, partícula o objeto, yomu significa ler. Como que passaria o verbo yomu para a forma masu? Troca esse mu do final por mi. Então, yomimasu. Mesmo significado, só que agora ela é formal. E ainda tem mais. A gente ainda tem os verbos terminados com ru e temos os verbos irregulares, que na verdade são só 2, é muito fácil esses verbos no japonês. Mas para essa aula não ficar muito longa, para ficar muito fácil você compreender, aqui no nosso curso a gente gosta sempre de simplificar as coisas para que você consiga assistir uma aula curta e rápida, direto ao ponto, para você aprender uma coisa e aí depois, com a cabeça refrescada, depois de você ter processado essa informação, você aprende mais. Então, por enquanto, tente identificar a forma masu quando você estiver lendo e escutando coisas em japonês. Tudo que você escutar que termina com masu, você já pode pensar, tem um verbo aí na forma masu. Isso te ajuda a compreender um pouco mais do japonês. Deixa o seu comentário se você tem alguma dúvida, se você gostou, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma ideia de conteúdo para um próximo vídeo, pode deixar um comentário aqui que eu estou lendo todos. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, clica no gostei se você gostou, ou clica no não gostei, que é a mãozinha para baixo se você não gostou. Pode ser sincero, se você não gostou, clica mesmo no não gostei, e se você gostou, clica no gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão de se inscrever que tem aqui para você ser notificado pelo YouTube quando tiver uma nova videoaula. Então é isso, vejo você no próximo vídeo.